Nota sobre a manifestação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais sobre os atos denunciados pela CPI e outras acusações lançadas contra o vereador Caio Valassi, presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Durante a maior parte do ano de 2023, esse vereador se viu acossado por alguns vereadores dessa casa sobre graves acusações, gritadas nos microfones desse plenário e denunciadas ao Ministério Público e às mais variadas instituições fiscalizadoras. Uma CPI foi aberta e se conduziu sob a presidência da ilustre vereadora Ana Carolina Pontelo Canabrava, que todos os dias fazia uso desse microfone para denunciar à população os graves crimes que, acreditava, tivera praticado esse presidente na condução dos trabalhos administrativos. E que dissera como dever da Câmara manter a população informada. A CPI concluiu pela inexistência de conduta ilícita desse presidente, mas os acusadores se lançaram contra alguns vereadores, membros da CPI, como se seu julgamento fosse objeto de conluio com a presidência, a ponto de a presidente da CPI anexar aos autos um relatório paralelo e um vereador dessa casa, o senhor vereador Janderson Avelar de Oliveira, lançar pessoalmente conhecimento do Ministério Público o que dizia ser a conduta criminosa da presidência. Essa semana recebemos, em resposta do Ministério Público de Sete Lagoas, entidade ilibada, de ilibada reputação, e a quem a lei atribui a competência para a denúncia de crimes, os pareceres sobre as denúncias que foram lançadas por esses edis, com o mesmo destino dos demais: arquivamento, em razão da inexistência de conduta ilícita ou criminosa. Se fosse possível esperar a honradez e a hombridade por parte dos denunciantes que manifestaram à população suas denúncias, fariam eles o uso desse plenário para pedir desculpas ao presidente e comunicar à população que o Ministério Público também concluiu que o presidente nada mais faz do que cumprir com a sua obrigação. Mas, certamente, isso não acontecerá. Por isso, cumpro o dever de trazer à população o relatório dessas atividades. Ponto 1. Fatos inerentes à Comissão Parlamentar de Inquérito. Protocolo Ministério Público 33042. 1.1. Publicação de exoneração de servidora, sem assinatura dos membros da Casa Legislativa. Concluiu o MP que não há como vislumbrar, com base nos elementos existentes nos autos, a ocorrência de improbidade administrativa e determinou o arquivamento. Item 1.2, recolhimento de celulares em reunião interna. Conclui o MP que os fatos narrados não se amoldam a qualquer das hipóteses previstas no artigo 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, ou seja, não representam improbidade, e determinou o arquivamento da denúncia. Ponto 1.3, usurpação de competência da mesa diretora, pelo fato de ter apresentado notícia de fato contra os vereadores Carol Canabrava, Júnior Souza e o próprio Caio Valassi. Conclui o MP, com amparo nos artigos 49, 50 e 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que o presidente é seu representante legal em suas relações externas, e não a mesa diretora. Dessa forma, o vereador Caio Lúcio Valassi de Oliveira Silva, ao encaminhar ofício ao delegado regional de polícia, responsável pela região de Sete Lagoas, requerendo a instauração de inquérito policial, com a afinidade de se apurar eventuais condutas criminosas praticadas em tese pelos vereadores Ana Carolina, Gilmar de Souza e ele próprio, agiu dentro das prerrogativas que o regimento interno lhe confere, não havendo qualquer conduta ilegal que demande a atuação do Ministério Público. E determinou
o arquivamento. 1.4. Fatos denunciados diretamente pelo vereador Janderson Avelar. Relata o promotor que Janderson Avelar já tinha denunciado os fatos e apresentado supostas provas, mas que o destino de suas representações havia sido o mesmo: arquivamento. 2. Outros fatos denunciados pelo vereador Janderson Avelar, como relata o MP na conclusão sobre a CPI. O vereador Janderson Avelar denunciou, além daqueles fatos, outros que vale a pena relatar. 2.1. Coação moral sofrida pela servidora Camila Anastácia Souza dos Santos, com a observação de que o vereador denunciante juntou vasto material, suposta prova. Conclui o promotor de justiça pela inexistência de ato improbo, aduzindo que eventual ilícito funcional deveria ser objeto de apuração na instância própria administrativa. Como se sabe, a Corregedoria do município já concluiu pela inexistência de qualquer indício de fato ilícito e determinou o arquivamento da denúncia. 2.2. Suposta irregularidade na realização de fase interna de pregão eletrônico. 04.2023. Conclui o promotor que, quando muito as inconsistências apontadas pela subprocuradora do Legislativo no processo licitatório podem ser consideradas meras irregularidades, mas nunca improbidade, e determinou o arquivamento da denúncia. 2.3. Suposta publicação do ato de exoneração de Camila Anastácia. Conclui o promotor pela inexistência de ato improbo e determinou o arquivamento da denúncia. 3. Outras denúncias que foram objeto de vasta exposição na casa. 3.1. Rachadinha no gabinete do vereador Caio Valassi. Após vasta investigação, em que foram ouvidos diversos servidores da casa, concluiu o promotor pela inexistência de ato delituoso e determinou o arquivamento da denúncia. 3.2. Mandado de segurança e outras denúncias feitas pelo vereador Iveson Gomes. As diversas denúncias feitas pelo edil foram arquivadas. Chegou ele a ser condenado em honorários advocatícios de sucumbência, em razão do desprovimento do último mandato de segurança que impetrou contra o presidente. É enorme o volume de acusações que os perseguidores dessa presidência, durante o exercício de seu mandato, distribuíram como uma metralhadora, atirando para todos os lados. Relatar todos eles necessitaria a edição de um livro. Talvez eu escreva. Por isso, destaco os relatos nessa série. Mas a verdade é que esses perseguidores concederam, embora não fosse essa a intenção deles, um presente a esse presidente. Não há notícia de nenhum outro presidente da Câmara Municipal que tiveram suas condutas e ações tão investigadas e em tantas instâncias quanto esse vereador. Ministério Público, Comissão de Ética, CPI, Corregedoria, OAB, em todas elas, o que se conclui, tanto pela inocência do acusado, como o fato de ele cumprir, sem temor, com as suas obrigações funcionais. Enfim, se os anteriores administradores dessa casa podem dizer à população de Selagoas que são íntegros e honestos, o presidente Caio Valassi, graças à ação de seus perseguidores, pode dizer e provar que é íntegro e honesto, apesar de fortemente perseguido. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. E todas essas denúncias eu levo para a minha pré-candidatura, não sei a que cargo, vereador, vice-prefeito, prefeito, como atestado de idoneidade. Obrigado. Eu estou procurando.